Fala pessoal, Daniel Alves aqui com vocês para mais um vídeo. E agora que nós já criamos aqui o nosso layout inicial, nós vamos finalmente criar a nossa lista de desenvolvedores. Tá? A gente vai precisar dessa lista, então nós já vamos deixá-la criada aqui para que nós consigamos dar continuidade aqui à nossa aplicação. Então, pessoal, antes de iniciarmos, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida, gostou do vídeo, deixa aí também seu comentário. Sem mais delongas, bora para o nosso diagrama aqui, né? Nós já temos aqui o nosso diagrama, onde nós estamos documentando aqui todas as listas criadas, as colunas criadas, e eu já deixei aqui, ó, a nossa tabela de desenvolvedores, como nós vamos elaborar a nossa tabela de desenvolvedores. E eu vou fazer isso junto com vocês. Então vamos ter três colunas, a ID, que ela já é nativa. Nós vamos ter uma coluna desenvolvedor, que é a coluna tipo usuário. E nós vamos ter uma coluna que eu coloquei aqui para exemplificar do setor. Tá? Vocês podem ter ou não, podem ter até mais aí, fica de acordo com a necessidade de vocês, tá? A princípio eu vou usar só três aqui, então bora para o nosso SharePoint construir essa tabela. Então vou vir aqui no meu SharePoint, que é onde nós estamos hospedando as nossas bases de dados, vou em novo, lista, e vou criar uma lista em branco aqui. Ó. A nossa lista vai se chamar desenvolvedores. Eu não quero que ela mostre ali do lado esquerdo, tá? Pode colocar aqui uma descrição, né? Cadastro de desenvolvedores para suporte de sistemas. Vou criar a nossa lista. Com a nossa lista criado, aquele procedimento habitual, né? Vamos lá em configurações da lista e vamos tirar a obrigatoriedade da coluna title, né? Título, ela vem como obrigatório por default e aqui eu não quero que ela exija valores. Então vou dar um OK aqui embaixo. Feito isso, vou voltar aqui para desenvolvedores e aqui nós vamos colocar as nossas colunas. Então vou clicar em adicionar colunas. Primeiro, mostrar e ocultar colunas. Eu vou tirar a título e vou subir aqui a ID. Então eu vou deixar a ID aqui, que vai ser minha primeira coluna. A nossa segunda coluna vai ser a desenvolvedor, que vai ser do tipo usuário. Então eu vou vir aqui, tipo pessoa, tá? Aqui ela entra como tipo pessoa. Vou avançar e vou colocar um nome aqui, desenvolvedor. E a nossa próxima e última coluna é a setor. Então vou vir aqui, essa vai ser do tipo texto, setor, salvei. Então eu tenho aqui já ó, a lista, que ela vai ter apenas duas colunas, como nós já vimos aqui, inclusive podemos até relacionar aqui, tá? Ó. Então eu vou ter um desenvolvedor, eu posso ter para vários chamados, então ele vem aqui. E eu posso ter um sistema para vários chamados também, tá? Então nós podemos deixar ele aqui e aí fica relacionado, então eu sei o que está se relacionando. Pessoal, uma dica bacana, vocês podem também construir aqui a tela, tá, de vocês. Eu tenho a tela 1 que vai para a tela 2, que volta também para a tela 1, que vai para a tela 3, tá? Isso também dá para fazer aqui no Lucid App. E aí, se vocês quiserem aprender, aí fica aí como dica para vocês, tá? Então aqui, na minha tabela pronta, eu vou cadastrar aqui dois desenvolvedores já para deixar cadastrado, tá? Um é o meu próprio usuário, então eu vou colocar aqui o Daniel. O setor, eu vou ter alguns setores que eu vou colocar lá depois para vocês, né? A gente vai colocar lá, mas eu vou utilizar um aqui, ó, transformação digital. E vou colocar mais um desenvolvedor, vai ser a Nicole. E aqui eu vou colocar ela como do setor de CRM Dynamics, tá? Então ela vai estar no setor CRM Dynamics. Vou criar esses dois aqui por enquanto. Vou voltar aqui na nossa aplicação
E aqui na nossa aplicação, nós vamos abrir um pop-up, tanto para visualizar o usuário, excluir o usuário ou cadastrar um novo usuário. Então, quem acompanhou o vídeo passado viu que eu deixei um erro aqui. Esse erro era indicativo para que nós teríamos que retornar. Então eu vou aqui agora diminuir um pouquinho esse desenho, tá? Esse GIF, ele tem um botão por cima. Então eu vou voltar o botão aqui. E aqui embaixo eu vou inserir uma label. Então eu vou pegar essa mesma label aqui, vou dar um Ctrl V e vou trazer ela para cá. E aqui eu vou colocar o indicativo do que seria esse botão. Tá? Então esse botão aqui, ele é para desenvolvedores. Vou centralizar ele. Agora eu vou centralizar aqui também a imagem para ficar centralizada com o texto. E vou voltar o botão aqui para cima, ampliando ele para que o alcance do clique do usuário seja maior. Ou seja, o usuário pode clicar em qualquer espaço aqui desse retângulo que ele vai conseguir, ó, abrir o nosso pop-up de desenvolvedores. Então aqui agora eu vou criar aqui a nossa variável que vai abrir o pop-up. Então aqui no onSelect do nosso botão, ou seja, nós temos um botão aqui em cima, na propriedade onSelect dele, eu vou abrir uma variável, vou chamar uma variável, né? Nós falamos que vamos setar uma variável, que vai ser a variável local, de novo, desenvolvedor, ou eu posso colocar aqui, ó, desenvolvedores, porque por enquanto ele ainda não é novo, tá? Só vou abrir o pop-up de desenvolvedores. Então, essa lock desenvolvedores vai abrir o nosso pop-up. Vamos lá, então, criar aqui o nosso pop-up. Então, nós temos já até aqui alguns pop-ups criados na nossa tela de chamado. Nós temos pop-ups detalhes, nós temos pop-ups edição. Então, já criamos vários pop-ups. Tá? Nós vamos criar mais um aqui agora na nossa tela de chamados. Então, inserir, container. Então, vou inserir aqui um container, pegando toda a extensão da nossa tela. Tá? Pessoal, uma forma também de vocês pegarem toda a extensão através de um container e deixar isso até responsível, e aí vocês poderiam fazer isso para toda a aplicação, tá? É aqui, ó, no container eu tenho as propriedades, tanto de largura quanto de altura. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a propriedade de largura e a propriedade de altura. Vou clicar na propriedade de largura, que é esse width aqui, ó, eu posso fazer um parent. O que seria um parent? Eu estou falando para ele que eu quero pegar o widget aqui, ó, do pai. Ah, Daniel, mas qual que é o pai? O pai é a tela de chamados, ó. Ele está dentro da tela de chamados. Se eu fosse usar nessa label, qual que seria o pai? A CTN cabeçalho. Então, como ele está aqui, ó, dentro da tela de chamados e não dentro de um outro container, o pai é a tela de chamados. E a mesma coisa eu posso fazer aqui para altura. Então eu posso clicar aqui em altura e falar para ele que eu quero o parent age, que é a altura do pai. E agora, ó, ele já se ajustou a toda a extensão. Então, se por exemplo eu tiver com uma aplicação responsiva, isso aqui vai se ajustar de acordo com o tamanho da tela, tá? Não fizemos isso nos outros porque o intuito aqui não é trabalhar com responsividade, tá? Então, se você for trabalhar com um aplicativo responsivo, precisa usar esses parâmetros no container. Bom, então já coloquei ele aqui na tela branca. Vou colocar aqui a transparência, né? Nesse caso a gente vai deixar ele um pouco transparente para dar aquele ar de pop-up. E dentro desse container eu vou colocar um novo container que vai ser de fato ali o nosso pop-up. Então esse aqui eu vou colocar aqui CTN desenvolvedores. E aqui, nesse CTN desenvolvedores, na propriedade visible dele, eu já vou colocar aquela variável que nós criamos lá atrás,
que vai ser a nossa lock desenvolvedores. Opa. Desenvolvedores. Acho que foi isso que a gente colocou aqui, né? Deixa eu confirmar. Lock desenvolvedores. Então aqui na propriedade visible dele vai ser a lock desenvolvedores, tá? Então agora, sempre que eu clicar aqui no botão, ele vai abrir o nosso container. E eu posso reaproveitar esse mesmo container aqui. Então vou dar um Ctrl C nele, dentro dele mesmo vou dar um Ctrl V, e aqui eu vou ajustar ele agora. Ele está aqui como, vou dar um reordenar aqui, e aqui no reordenar, perdão pessoal, vou centralizar ele, vou aumentar um pouco aqui, e nesse container eu não quero a transparência, ele tem que ser literalmente branco. Raio de borda, 15, e aqui sombra projetada, semi-bolt. Aqui está o nosso pop-up do desenvolvedores. E agora nós vamos inserir aqui, como de costume, a nossa linha horizontal, que vai ser o nosso separador do cabeçalho. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Ó, vou fazer novamente aqui, ó. No tamanho, na largura dele, ó, eu quero que ele tenha o parent width. Ou seja, ele ficou da mesma largura do container que ele está dentro, ó, que é o CTN Desenvolvedores 1. Adriano, mas ficou fora ali, não tem problema. Ó. Puxa ele vai ficar na mesma largura, tá? Altura. Não, a altura eu quero que ele tenha altura 1. Então ele não vai ter a mesma altura do meu container, mas largura sim. E eu vou mostrar para vocês já já. Vou tirar aqui a cor da letra, vou deixar transparente e a cor de fundo vou colocar aquele azulzinho que nós estamos usando. Pessoal, para exemplificar o que eu falei, ó, a minha linha ela vai acompanhar agora ó, de acordo com o tamanho da tela, ou seja, se eu trago ele diminui, se eu trago ele aumenta, tá? Então, por isso que na responsividade precisa utilizar isso aqui, tá? Vou inserir aqui dentro agora uma label, um rótulo de texto, que vai ser o cadastro. Vai ser, aliás, primeiro, antes de cadastrar, nós vamos ter a opção de visualizar, né? Então, nós não vamos cadastrar inicialmente. Então, aqui dentro eu vou colocar como desenvolvedores. Vou aumentar aqui para 16. Vou colocar como negrito e vou trazer ao centro. Diminuir um pouquinho a área do cabeçalho. E aí nós vamos fazer a parte para mostrar os desenvolvedores primeiro. Como que eu vou fazer isso? Bom, lá na nossa tela de novo chamado, nós já temos aqui uma galeria que ela já tem um formatinho padrão, né? Que nós estamos utilizando. Então eu vou copiar essa galeria. Ela vai dar uma bagunçada quando eu jogar lá, tá? Mas aí lá eu organizo. Então eu vou copiar aqui, ó, essa galeria principal e vou voltar lá na tela de chamados. Aqui na tela de chamados, dentro do container, eu vou dar um Ctrl V para colar essa galeria. E aí, aquilo que eu falei, né? Ele ia dar uma bagunçada, não tem problema. A gente vai organizar aqui. Porque aqui eu só vou utilizar algumas coisas, tá? Uma delas vai ser o nome do desenvolvedor. Então eu posso colocar aqui o desenvolvedor mesmo, desenvolvedor. Aqui eu vou utilizar o setor daquele desenvolvedor. E aqui vai ser só uma label que eu vou usar, que vai ser excluir. Que vai ser para a gente excluir aquele desenvolvedor, tá? Então eu vou retirar aqui o que tiver de excesso. Então eu vou olhar aqui um a um, vou retirar todos que tiverem de excesso. Ó. Esse está em excesso,
Esse também está em excesso. Tá? Tudo aquilo que eu não estiver utilizando agora eu vou remover. Vou deixar só o que eu estou usando. Estou usando também. E esse botão aqui, só que ele está num tamanho exagerado. Então vou puxar ele aqui um pouquinho, ó, ele já ajustou. Vou trazer ele um pouquinho para a esquerda. Vou diminuir só mais um pouquinho aqui. E aí ele já se ajustou aqui ao que eu precisava, tá? Vou trazer esse botão um pouquinho maior, porque aqui nós vamos colocar também a imagem do usuário. Tá? Então faltou aqui, no lugar do ID, vai ser a imagem do usuário. Então vai ser a foto. E aqui, no lugar onde está esse ID, deixa eu ajustar também esse cabeçalho aqui que está grande. Pronto. Aqui nós vamos ajustar daqui a pouquinho, tá? Depois nós vamos já dar uma ajustada nele. Aqui eu vou colocar a foto do desenvolvedor. Então vou apagar essa label e vou inserir aqui dentro uma imagem. Então aqui vai ser uma imagem. Nessa imagem eu vou colocar a foto do usuário. Só que eu vou deixar ela aqui com 45, tá? De tamanho, na largura 45 e na altura também 45. Então já ficou aqui mais adequado. E aqui no raio de borda, eu vou colocar aqui 255 para que ele fique arredondado. Então já dá para a gente ver aqui, ó, que ele já ficou arredondado. Está fora ainda do local onde eu quero que ele fique. Ele está com 0 aqui no Y dele, no eixo Y. Vou colocar aqui com 5 e vamos ver como é que vai ficar aqui a foto do usuário. Então nós vamos, para visualizar a foto do usuário, conectar o nosso SharePoint. Então eu vou vir aqui em conexões e vou localizar aqui o SharePoint. Pessoal, não esqueçam, estamos trabalhando com solução. Então, para conexão, vou vir aqui em avançado e vou selecionar aqui, ó, a minha base. Então, nesse caso aqui, vou selecionar a base suporte sistema e vou selecionar aqui a desenvolvedores, tá? Deixa eu ver se é essa aqui, ó, suporte de sistemas, tá? Eu tenho duas soluções, então apareceu as duas. Suporte de sistemas, a minha vai ser a desenvolvedores. Feito isso, aqui na imagem, na propriedade image da imagem, eu posso colocar o meu thisItem. Espera aí, pessoal, antes de eu colocar o meu thisItem, eu preciso mudar aqui a base de dados, tá? Porque nós copiamos essa galeria lá da tela inicial. Então a base de dados que está nela aqui, ó, ela tem até inclusive algumas fórmulas aqui, ó, não é a nossa base desenvolvedores. Então aqui no items nós vamos mudar ela para a base de desenvolvedores. Mudamos para a base de desenvolvedores, normal, alguns erros, porque não localiza mais aquelas colunas que estavam aqui dentro. Então aqui na imagem, a primeira coisa é o thisItem. E aí o thisItem aqui vai ser o ponto desenvolvedor, né? Nós estamos lá na coluna de usuário, é desenvolvedor, ponto picture, que é a foto do usuário. Então nós já temos aqui a imagem do usuário. Acho que ainda está um pouco grande, tá? Então eu vou diminuir aqui de 45 para 40. Então vou colocar 40 por 40. Legal, já diminuiu um pouquinho aqui. E no ajuste da imagem também eu vou colocar aqui como preenchimento para ver como fica, tá? Não mudou nada, aparentemente. Tá? Vou colocar então como ajustar mesmo, não teve alteração nenhuma. E aqui na label vou colocar o nome do desenvolvedor. Então é desenvolvedor, o nome da nossa coluna, ponto. Daniel, por que ponto? A coluna tipo usuário, ela armazena várias informações daquele desenvolvedor. Então eu preciso declarar qual informação dele eu quero.
Assim como a gente fez aqui na foto, que eu declarei que eu queria a imagem do usuário, aqui eu vou declarar que eu quero o nome do usuário. Então é o display name. Trouxe aqui o nome e aqui no setor é o nosso setor mesmo, que aqui é tipo texto. Vou organizar ele aqui. Vou deixar isso aqui até mais para cá, porque não preciso ter tanta distância. E aí eu consigo ampliar um pouco aqui. Então aqui vou trazer também para cá. Vou deixar aqui. Setor tá legal. E aqui nesse excluir eu vou diminuir ele e vou colocar ele aqui. Aqui na frente agora eu vou colocar a imagem de uma lixeira. Eu até excluí, mas nós temos essa imagem aqui já, tá? Lá na nossa outra tela nós já temos a imagem. Então eu vou inserir ela aqui. E aqui eu vou inserir também um tipo imagem. Vou trazer aqui para o canto. E aqui eu vou selecionar. Então aqui em imagem eu vou selecionar qual que é a imagem que eu quero. Eu quero a lixeira. E aí eu posso diminuir ela aqui e deixar do tamanho que melhor se adequar aqui à nossa galeria. Bom, olha aí, pessoal. Então nós temos aqui já a nossa galeria. Podemos ajustar, vocês podem modificar, fiquem à vontade para fazer da forma que vocês acharem melhor. Mas nós já temos aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui que está me incomodando um pouquinho é essa questão da transparência. Eu estou achando que ainda está muito transparente. Então vou dar uma opacidade maior aqui. Legal, agora deu uma melhorada. E aqui nós vamos fazer também um botão para cadastro, tá? Então eu preciso cadastrar e eu também preciso fechar esse pop-up. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui, vou colocar aqui um ícone. Bom, vou colocar um ícone qualquer aqui, eu altero por lá. Agora aqui eu vou ajustar ele. Vou deixar ele aqui e aqui eu posso agora no ícone alterar. Então o que eu quero é o cancelar. Ele vai ser para fechar o nosso pop-up, tá? Aqui nesse fechar o pop-up, eu vou fazer um update context, ou seja, vou criar uma variável local. Qual que é a variável que eu vou criar? Que eu vou setar, na verdade, porque ela já está criada, é a lock desenvolvedores. E se true deixa ela verdadeira e aparece o nosso pop-up, eu vou deixar ela como falso para que o nosso pop-up se feche. Então, se eu clico aqui agora, ele fecha, e se eu clico em desenvolvedores, ele abre. Bom, pessoal, acho que a gente já está calejado disso aqui, né? Fizemos vários lá para trás. Então, bora lá. Aqui agora eu vou colocar para cadastrar o desenvolvedores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse aqui, que já está pronto, né? Esse aqui já está prontinho. Ele tem aqui a imagem, então já vou capturar esses 3 itens aqui e vou trazer aqui para dentro do nosso container. Só uma coisa que eu quero que vocês passem a fazer aí, tá, pessoal? Como eu estou fazendo os vídeos, a gente acaba não fazendo, é nomear tudo aquilo que vocês utilizam, tá? Ah, vou nomear tudo, label? Não, nem tudo, mas aquilo que vocês utilizam ali mais, nomeiem, que isso vai facilitar bastante para vocês aí, até para uma manutenção futura, tá? Eu costumo fazer isso nas minhas aplicações, como aqui a gente está fazendo um pouco mais rápido, então a gente acaba não fazendo, tá? Mas fica aí como dica para vocês. Vou dar uma diminuída nele aqui, a imagem que ficou um pouco pequena nós vamos aumentar. E aqui nessa label nós vamos mudar para cadastrar. Ou seja, esse botão vai servir para cadastrar um usuário, tá? Eu vou subir ele um pouquinho, vou subir um pouquinho essa imagem e vou subir um pouquinho esse cadastrar, e o nosso botão nós vamos ampliar. Agora aqui nesse botão, na propriedade onSelect dela, nós deixamos aqui uma variável, né?
que ela está setando como true, que é a variável que faz aparecer tudo isso aqui. Só que agora nós vamos colocar aqui o cadastrar. Então essa variável aqui vai setar o cadastrar. Só que, diferente do true, e agora pessoal, algo que nós não fizemos ainda, então se você não conhece, já pega essa daí, ó. Eu quero que, ao invés dele setar como true, ele verifique se ela está true ou falso e seta o inverso. Ou seja, se essa lock cadastrar desenvolvedores tiver como true, quando eu clicar no botão, ela vai ficar falso. Se ela está falso, quando eu clicar no botão, ela vai ficar true. E para vocês entenderem, eu vou pegar essa variável que nós estamos setando e vou colocar dentro, aqui no visible desta galeria. Ou seja, essa galeria aqui, na propriedade visible, eu vou colocar aquela variável. E como a variável está falso, eu não setei ela, a nossa galeria sumiu. Mas veja que bacana, ó. Vou dar um play aqui até para ficar maior. Ó, olha que bacana. Se eu clico, ela fica true. Como ela está true, se eu clico, ela fica falso. Então ela vai sumir e aparecer de acordo com o nosso comando aqui, ó, tá? E a mesma coisa eu vou fazer também aqui pro cabeçalho. Então, vou vir aqui, vou pegar aqui essa variável e vou colocar aqui, ó, ela no nosso grupo todo, porque aí some também aquele cabeçalho. Vamos lá, ó. Pronto, sumiu e apareceu. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar que se, aqui nesse cadastrar, nós vamos fazer uma condição aqui no texto, tá? Vou clicar aqui no texto e nós vamos falar o seguinte para ele, ó. Se essa variável tiver true, ou seja, se ela tiver verdadeiro, nós vamos colocar aqui visualizar. Então, eu quero visualizar. Não, vou colocar desenvolvedores. Se não, você vai colocar cadastrar, tá? Então, ou seja, nesse momento, na verdade é o inverso, tá, pessoal? Deixa eu inverter aqui, ó. Acabei colocando aqui, mas é o inverso. Deixa eu dar um Ctrl X aqui e trazer para cá. Então aqui agora, ó, nesse momento, ele está como cadastrar. Então se eu clicar aqui, ele vai aparecer desenvolvedores, ou seja, eu posso alternar entre cadastrar e visualizar. Então agora aqui no cadastrar, nós vamos colocar um formuláriozinho para nós cadastrarmos aqui os nossos desenvolvedores. Então, não preciso nem, eu poderia colocar um formulário ou eu posso colocar aqui só os campos, tá? Vou inserir um formulário aqui, ele vai ser um formulário de edição. Vou colocar ele aqui, ó. E nesse formulário de edição nós vamos colocar aqui no data source dele a nossa tabela desenvolvedores. E aqui eu vou adicionar os campos que eu quero no nosso formulário, né? Então eu vou clicar aqui em editar campos. E quais os campos que eu quero aqui no nosso formulário? Bom, eu só tenho dois campos para inserir, que é o desenvolvedor e o setor. Os demais campos aqui, o ID, que é o que nós temos, é automático, então eu não preciso. Então eu só tenho esses dois campos para inserir aqui. E aqui eu vou falar para ele que na quantidade de colunas, então, ou seja, eu estou no meu formulário, na quantidade de colunas, eu quero que ele tenha uma coluna por linha. Então ele vai ter aqui já uma coluna por linha. E aqui eu quero que nesse card aqui, nos dois cards na verdade, mas nesse card aqui eu já vou colocar que eu quero que ele seja obrigatório. Então aqui, ó, na propriedade avançada eu vou desbloquear ele. E aqui na propriedade desse próprio card eu vou vir aqui em require, né? E vou colocar como true, ou seja, eu quero que seja obrigatório. Então mais uma vez
Vou clicar no card, desbloquear, propriedade require, true, tá? Ou seja, obrigatório. Então repare que ele já colocou um asterisco aqui, ó, na frente dos dois, informando que os dois é obrigatório. Legal? E aqui agora, nesse formulário, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, no visible do formulário, nós colocamos aquela variável que é a lock cadastro desenvolvedores, só que nós não queremos que isso aconteça. Ó. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero que só apareça esse formulário se essa variável for falsa. Daniel, como que eu faço isso? Ó, tem duas maneiras de fazer isso. Eu poderia vir aqui e colocar igual a false, certo? Ou eu poderia fazer um operador simplificado, que é o negação. Então, antes da variável, eu vou colocar o exclamação. Então, eu estou negando ele. Se ele não for verdadeiro, ou seja, e se isso aqui não for verdadeiro, esse formulário aparece. Então, ó, ele, claro que ele não vai ter nada, né? Perdão, eu preciso antes aqui declarar nesse botão. E aí acho que eu posso declarar aqui um new form do form 1. E aqui ele já vai aparecer, ó. Bom, então já está aqui. O que eu preciso agora é um botãozinho aqui que vai submeter o nosso formulário. Então vou colocar aqui um botão. Aqui dentro do meu formulário mesmo, tá, pessoal? Tem uma coisa que vocês podem fazer para inserir dentro do próprio formulário, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no meu formulário, na propriedades dele, eu posso vir aqui em editar campos e eu posso vir aqui nos três pontinhos, ó, e adicionar um cartão personalizado. Então ele adicionou um cartão para mim aqui embaixo, ó. Ó, isso aqui é um card, tá? E dentro desse card eu posso inserir aqui o meu botão. E aí vamos pegar aqui do Moderno e eu vou inserir ele aqui dentro. Esse botão aqui eu vou dar o nome de cadastrar. E eu vou colocar ele como tipo primário. E aí agora ele fica aqui dentro do meu formulário. Então se eu arrasto o formulário aqui, ó, ele vem junto com o formulário, porque ele está dentro do formulário. Tá? Se eu pegar esse card aqui e deixar ele invisível, ó, aqui na propriedade visible desse card, o meu botão vai sumir. Tá? Então é uma dica bem bacana aí para quem trabalha com formulário. Isso aqui pode ser bem útil. Bom, aqui no meu cadastrar, eu quero que ele só fique habilitado se essas duas propriedades tiverem preenchidas. Como que eu faço isso? Então aqui no display mode desse botão, eu vou falar para ele que ele só vai ser edit, ou seja, só vai ser edit se o meu form 1 estiver validado, ponto valid. Ele vai ficar true. Se não, eu quero que ele fique, ou ele vai ficar edit, perdão. Se não, eu quero que ele fique disable, desabilitado. E nesse momento, ele desabilitou. Por que ele desabilitou? Porque eu não tenho nada cadastrado aqui. Então, se eu vier aqui, localizar aqui um usuário, eu posso pegar aqui ó, um outro usuário e cadastrar aqui. E aí aqui no setor nós podemos deixar como digitação ou podemos colocar também, tá pessoal, um campo de seleção. Vamos até mudar aqui para um campo de seleção, que aí vocês já se familiarizam quando necessita alterar dentro de um formulário. Então aqui dentro do meu cartão, eu estou dentro do card, eu vou inserir aqui uma lista suspensa. Então, inserir aqui uma lista suspensa, inserir do tipo moderno, tá? Vocês podem inserir
de outra maneira, o convencional, depois nós vamos mudar aquele ali de cima também. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu costumo fazer assim. Eu vou pegar esse texto, vou copiar o nome que ele tá, ou então eu vou renomear o nome, aí fica a critério de vocês. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar DPR aqui, vou colocar DPR desenvolvedor. Quando eu altero, ele já altera no meu datacard. Então eu vou copiar aqui agora e vou deletar ele. Então já deu erro no meu datacard. Só que agora eu vou vir aqui e vou renomear o meu atual, né? Que é o que eu coloquei agora, o novo. E aí aqui ele deu um erro que nós vamos arrumar daqui a pouquinho, mas primeiro nós vamos colocar aqui as nossas opções, tá? Então, quais opções nós podemos usar ali? Bom, nós temos os setores, tá? Então eu posso fazer aqui, por exemplo, o meu setor DTI, posso colocar aqui um setor de CRM, e aí pode ser o CRM Dynamics, né? Pode ser. Vocês podem escolher setores, ou se vocês tiverem setores aí que vocês utilizam, coloquem um de vocês. E aqui eu posso ter o transformação digital. E eu vou fechar. Só que eu quero que isso aqui ele fique para mim também como ordenado, né? Eu posso ter mais setores e eu quero que ordene ele. Então vou deixar o sort como value aqui, que ele vai pegar esse valor e vai ordenar para mim em ordem alfabética, tá? Uma dica bem bacana aqui, uma coisa que eu quero falar para vocês. De repente vocês se perguntaram, Daniel, mas eu não posso criar uma lista de setores e vincular assim como a gente fez com a desenvolvedores. Pessoal, eu diria para vocês que vocês não podem, tá? Vocês devem. Por quê? Se amanhã ou depois entrar um novo setor, alterar um setor, vocês vão precisar abrir a aplicação e fazer alteração aqui dentro. Na lista não. Tudo que você coloca lá na lista reflete para o aplicativo. Então, não podem, devem, tá? Então, se vocês já quiserem fazer isso aqui nessa aplicação, fiquem à vontade. Como eu preciso adiantar para vocês, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer aqui dentro mesmo, tá? Bom, então feito isso, eu já tenho aqui ó, a minha lista e agora nós vamos tirar aquele erro que ele está dando aqui, tá? Então, qual que é o erro que ele está dando? Se eu vier aqui, ele está pegando como texto e agora eu não tenho texto, eu tenho uma seleção. Então aqui vai ser a nossa seleção. Então ponto selected ponto value, ou seja, aquilo que está selecionado ponto o valor, ou seja, pegue para mim o valor daquilo que eu selecionei aqui no meu combo box, no meu drop down. Então se eu vier aqui na onde estava dando erro, ó, agora ele vai me mostrar que eu estou selecionado o DTI. E é esse update aqui que é o que vai mandar para a nossa base de dados, tá pessoal? Aqui na Desenvolvedores a gente pode fazer a mesma coisa. Então eu posso tirar esse carinha que está aqui, ó, e posso colocar o do controle moderno. Então vou vir aqui, inserir, vai ser o mesmo, né? Uma lista de guias vai ser uma lista suspensa. E nessa lista suspensa nós vamos colocar aqui a mesma propriedade que está no items do antigo que nós vamos tirar, que é o choice, tá? São escolhas, escolhas na base desenvolvedores, coluna desenvolvedores. Então eu vou colocar ele aqui, ó, no items, a mesma coisa. Então nós já temos aqui, ó, só que ele me trouxe como número e eu vou mostrar para vocês como resolver isso aqui. Mesma coisa, vou vir aqui no antigo, vou clicar nele, vou modificar o nome, então esse aqui vai ser o DPR, DPR desenvolvedor. Então nós temos aqui agora o DPR desenvolvedor. E aqui eu vou copiar esse valor e vou excluir ele. E nesse novo aqui eu vou renomear com o mesmo DPR desenvolvedor.
e assim não gerou nenhum erro porque os dois são do mesmo formato, tá? Então já era um drop-down e eu substituí por um drop-down, tá? Então não me gerou nenhum erro aqui. Vou descer ele um pouquinho aqui só. E agora nós temos aqui o nosso os dois combo box. Só que esse aqui nós estamos com um problema que apareceu a numeração. E como que eu resolvo isso? Bom, se eu clicar nele aqui e vier aqui nos campos, ele vai me mostrar aqui, ó, que eu não tenho nenhum campo selecionado. Então eu preciso selecionar o que eu quero mostrar aqui no desenvolvedores, né? Eu quero mostrar o nome. Então eu vou vir aqui, Display Name, e vou adicionar. Então se eu vier nele aqui agora, ó, todos os usuários que eu tenho cadastrados aqui nesse ambiente, né, que ele pode entrar ali como desenvolvedor. Bom, então já temos aqui o nosso pop-up para cadastro, né, de desenvolvedores. Nós precisamos submeter as informações. Então aqui ele só vai liberar a hora que eu preencher isso aqui. Então vou colocar aqui, ó, tá? E aqui no botão de cadastrar, nós vamos fazer a função submit para poder cadastrar isso aqui. Então eu vou vir aqui na propriedade onSelect dela. E aqui na propriedade onSelect nós vamos fazer o seguinte, um submit, ele vai ser um submit form do nosso form 1, ou seja, envie para minha base de dados lá os dados que está no meu form 1. Só que tem um porém, eu não posso cadastrar duas vezes o mesmo desenvolvedor, né? Então como que a gente vai resolver isso? Antes de eu fazer esse submit aqui, eu vou falar para ele fazer o seguinte, ó. Vai lá na minha base de dados e verifica se esse usuário existe ou não. Então, se um lookup, vou fazer aqui um lookup, na minha base desenvolvedores, desenvolvedores, e pesquise lá na coluna desenvolvedor, ponto display name, ou seja, na coluna desenvolvedor, o nome do desenvolvedor que seja igual ao meu DPR desenvolvedor, ponto, eu acabei deixando dois DPR desenvolvedor aqui, tá, pessoal? Um foi no setor aqui, não sei se vocês perceberam quando eu fiz, então aqui não é desenvolvedor, aqui é setor. Então, deixa eu alterar aqui já para não ter conflito. Então, esse é setor. Então, verifique lá na minha DPR desenvolvedor, ponto selected, ponto value, ou seja, o valor, na verdade não é value, né? Seria o display name. Então, você verifique lá na minha base de dados, na coluna desenvolvedor, nome, ou seja, o nome do desenvolvedor, se tem algo igual ao nome que está selecionado aqui no meu dropdown, tá? Se tiver, retorna para mim o nome, tá? Então, o mesmo nome que você procurou, retorna para mim. Então, estou falando para ele fazer isso aqui. Só que eu quero ver se isso aqui vai retornar alguma coisa ou não. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui, ó, uma função chamada isBlank e vou fechar o isBlank aqui. Então, se esse cara aqui tiver branco, você faz o meu submit form. Então, você faz essa verificação, ó. Verifica para mim se está em branco essa busca que eu estou fazendo lá na minha base de dados, tá? Se tiver em branco, beleza, manda para mim esse formulário, submete ele. Se não, você vai dar uma mensagem ao usuário, então eu vou dar aqui vou dar um notify ao usuário informando que este desenvolvedor, então vou colocar aqui este desenvolvedor já encontra-se cadastrado. E a notificação vai ser um tipo erro. Eu quero que dê um erro para o usuário, para ele saber que realmente não cadastrou. E vou fechar a minha condição.
Então, ó, eu tenho aqui, para vocês entenderem, eu tenho aqui 4 usuários. Desses 4 usuários, 3 já estão cadastrados. Então eu vou pegar o meu próprio usuário, só que com um setor diferente, que eu usei como transformação, vou colocar como DTI e vou tentar enviar. E ele me deu erro. Este desenvolvedor já encontra-se cadastrado. Então ele não deixou eu cadastrar. Outra coisa que eu vou fazer aqui no meu formulário mesmo, tá? Então vou vir aqui no formulário, no onSuccess dele, ou seja, se ele der sucesso, se tudo for enviado certinho, eu quero que ele faça duas coisas. Uma vai ser fechar o pop-up, aliás, vou tirar esse cadastro, vou voltar ele para visualização, tá? Então aqui no onSuccess do meu formulário, eu quero que ele volte para visualização e ele também faça um reset form. Então eu quero que ele resete também o formulário, limpe o formulário para que fique pronto para um próximo envio. Bom, então isso só vai acontecer se ele der sucesso. Então como ele vai dar falha, isso não vai acontecer. E agora eu vou colocar aqui um desenvolvedor que ainda não está cadastrado e vou cadastrar ele. Ó. Cadastrou, voltou para a visualização, já limpou meu formulário e já está pronto caso eu queira enviar um novamente. Bom, então o que nos falta é poder excluir o usuário, né? E isso é muito fácil. Como que eu faço para excluir esse usuário aqui? No onSelect da nossa imagem, né? Eu posso colocar aqui, após ele selecionar esse select parent aqui, após ele selecionar, vai lá na minha base de dados, então faz um remove. Então vai lá na minha base de dados e remove na base desenvolvedores este item. Então, ó, seleciona o item, vai lá na base de dados desenvolvedores e remove esse item. Será que isso vai funcionar? Vamos fazer um teste aqui. Bom, então eu vou pegar aqui ó, o meu próprio usuário e vou deletar. Já excluiu. Então agora eu consigo cadastrar novamente o meu usuário, só que dessa vez com o setor DTI. E está cadastrado aqui novamente o meu usuário com o setor DTI. Pessoal, aqui vocês podem fazer também o double check, tá? Que é quando clicar aqui abrir um pop-upzinho para excluir. A gente já fez isso lá atrás e isso aí eu deixo de lição para vocês ir fazendo aí, tá? Porque é bem simples, né? Temos já o modelinho que a gente fez lá na tela anterior. Bacana? Então já temos aqui o nosso pop-up. Então já conseguimos aqui criar e visualizar os desenvolvedores. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Estou sentindo que esse aqui ele está um pouquinho menor do que deveria. Então na largura dele aqui eu vou colocar um 28. Então já conseguimos aqui montar a nossa galeria de visualização, nosso formulário de cadastro. Então o nosso pop-up para cadastro de desenvolvedores finaliza por aqui, porque nós vamos utilizar depois aqui no nosso drag drop, tá? Então no arrasta e solta aqui nós vamos utilizar essa tabela de desenvolvedores. E não sei se vocês lembram, deixamos um erro lá na tela inicial, na tela de novo chamado, que nós voltaríamos quando nós tivéssemos a tabela desenvolvedor. E agora nós temos. Então vamos corrigir ele aqui, ó. É esse carinha que está aqui, ó, tá? Deixa eu ver onde ele está aqui. Pop-up de detalhes. Então ele está no pop-up de detalhes. Então se eu clicar aqui para verificar o detalhes, esse carinha aqui que nós deixamos até com uma borda aqui para facilitar a localização, nós iríamos colocar esse cara aqui para aparecer o desenvolvedor. Então, responsável do chamado, se tivesse vazia a nossa galeria, né, ponto desenvolvedores, então a Gallery Selected aqui na verdade não seria Gallery Selected. Então, nós vamos ter aqui um relacionamento fazendo um lookup. Então, já vou montar aqui, ó, um lookup na minha base de desenvolvedor.
desenvolvedores, aonde o ID seja igual o nosso gallery.selected.id desenvolvedor. Então vou achar ele aqui, ó, ID desenvolvedor. E aí, se esse cara aqui retornar alguma coisa, então vou pedir para ele retornar aqui o desenvolvedor.nome, porque eu quero o nome dele, então desenvolvedor.displayname. Se ele retornar valor, essa função nossa vai dar preferência. Se não, ele vai dar preferência para o em andamento. E aqui, ó, ele nos deu uma mensagem de delegação. Por que ele deu essa mensagem de delegação? Ele está falando para mim aqui, ó, vou parar o mouse aqui em cima, ó, que são tipos incompatíveis. Eu estou tentando comparar aqui um número com um texto, porque nós colocamos esse ID desenvolvedor aqui, uma coluna tipo texto na nossa base de dados. Só que nós vamos utilizar ela como número. E como ela ainda não tem nenhum registro, então já vamos realizar essa correção, tá? Então vou vir aqui em conteúdo de site na nossa lista. Vou pegar aqui a nossa lista de chamados. E no nosso ID do desenvolvedor eu vou fazer essa correção. Então vou vir aqui, vou clicar aqui na setinha, configurações da coluna, editar, e vou converter essa coluna para o tipo número e em mais opções tirar aqui o separador de milhares e vou salvar. Pronto, realizado a correção aqui. Vou realizar também a correção aqui no nosso diagrama. Então aqui no ID do desenvolvedor, vamos achar ele aqui, ID do desenvolvedor, eu vou colocar como número. No ID do sistema já está como número, então acho que faltava corrigir somente essa mesmo. Então aqui agora, para ele remover esse erro, eu vou vir aqui na onde nós conectamos as nossas bases de dados e vou atualizar na nossa lista de chamados. Então atualizar, já atualizou, já assumiu o erro e está pronto aqui, ó, definitivamente, né, a nossa tela de chamados, porque faltava resolver esse erro. O erro já está resolvido. Então aqui em cima podemos ver que nós não temos mais nenhum erro. Vou fechar aqui. E antes de finalizarmos aqui, pessoal, a nossa tela, nós já temos o nosso pop-up. Eu queria mostrar para vocês uma coisa bem bacana, que para quem está acompanhando, tá? A Microsoft está soltando várias features e uma que acabei de perceber aqui um pouco antes de gravar para vocês é relacionado à galeria. Ela modernizou a galeria, ó. Então achei bem bacana, já queria aproveitar e mostrar para vocês. Então quando você seleciona agora aparece uma faixinha azul aqui à esquerda. Então ela está modernizando, ó, colocou aqui um botãozinho um pouco menor. Só achei essa lista aqui essa linha um pouco exagerada, mas enfim, está melhorando, está ficando bem bacana, cada vez melhor com novas features aí muito, muito legais. Pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Então, mais uma parte aí da nossa tela de chamados desenvolvida. Espero que você tenha gostado, espero que vocês estejam acompanhando. Peço para que você deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí e na medida do possível eu vou responder. E vejo vocês no próximo vídeo.